que a gente Então, boa aprende. noite a todos. Então, a gente está aqui invadindo o Instagram do iNovate para a gente poder conversar um pouquinho, né, a respeito dessa interdisciplinaridade. Minha gatinha está aqui fazendo companhia. É, da interdisciplinaridade entre a nutrição e a economia. Né? Então, primeiro vou me apresentar um pouco. Meu nome é Daniele, eu sou professora do curso de nutrição do Grupo Unis e ministro disciplinas relacionadas à saúde pública. Então, trabalho com a parte de políticas públicas, nutrição e saúde coletiva, e tenho experiência também na atuação nessa área. Eu trabalho também, sou servidora pública municipal e já atuei por 8 anos, né, no atendimento às famílias no programa de saúde da família, através de equipe multidisciplinar. Então, pude ter aí contato também com essa realidade dos determinantes sociais, especialmente essas questões econômicas que tem sobre a alimentação. Então, acho que foi por isso que me convidaram para estar aqui hoje, falando com o professor Pedro. Você poderia também se apresentar um pouco para nós? Opa, com certeza, professora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Boa noite quem está assistindo a nossa gravação. Eu sou o professor Pedro Portugal, sou economista de formação, trabalho na graduação do UNES, nas graduações tanto presencial quanto à distância, sou coordenador de TCC do curso de Comércio Exterior. Também sou professor de pós-graduação e do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do UNES. Atualmente, nós coordenamos, no âmbito do Departamento de Pesquisa, alguns projetos importantes que têm a ver com a temática da nossa live de hoje, que é, por exemplo, o cálculo do índice da cesta básica, que inicialmente começou em Varginha, e agora nós já estamos em mais 3 municípios, que são Três Pontas, Pouso Alegre e São Lourenço. Projeto esse que nós fazemos a mensuração da variação dos preços, né, da cesta básica nacional de alimentos, também com relação à variação dos preços dos produtos componentes dessa cesta básica. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Uhum. Aí, é muito interessante essa questão da cesta básica, né? Porque quando a gente pensa no que é uma alimentação de qualidade, muitas das vezes as pessoas pensam que está tão longe da cesta básica, né? Que você precisa de coisas muito mirabolantes para você conseguir ter uma alimentação de qualidade. E hoje, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele veio desmistificar isso, né? Ele veio trazer que os alimentos básicos, né, os alimentos que são culturalmente fiéis ali da cultura do brasileiro, são os mais saudáveis, que são os alimentos in natura e os minimamente processados. Então, o arroz, o feijão, né, ali o fubá, que seja, para poder fazer o angu ou o cuscuz no Nordeste, né? E as frutas, as verduras, que não fazem especificamente parte da cesta básica, mas inclui ali o básico do que o brasileiro coloca no prato, né? Não precisa ter ali, né, alimento diet, light, aquelas coisas mirabolantes para se ter uma alimentação de qualidade. Então, hoje, né, o que a gente coloca como uma alimentação de qualidade é uma alimentação que seja baseada em alimentos naturais, né, alimentos tradicionais brasileiros, né, alimentos que vão estar o mínimo possível de processamento industrial. Então, quanto mais natural o alimento mais fiel ele é a essa questão da qualidade nutricional. Além disso, né, uma alimentação de qualidade, ela vai atender esses aspectos da cultura alimentar. Ele não vai existir uma alimentação de qualidade padrão, uma receita pronta. Essa alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, a visão do que ela vai variar de acordo com o lugar onde que a pessoa vive, a cultura alimentar, os alimentos que estão disponíveis para aquela região, né? A gente sempre fala assim, que talvez pedir para um mineiro consumir peixe de mar é uma coisa assim, fora da realidade, porque por causa do custo, da dificuldade de acesso, esses alimentos não vão estar frescos. Enquanto se você for pensar uma pessoa que vive no litoral, aquilo é da rotina dele. E aquilo vai ser incluso como uma alimentação saudável de qualidade, enquanto que para nós isso pode não estar incluso como uma alimentação saudável.
Porque a alimentação saudável, ela tem que atender todas as necessidades, as nutricionais, as culturais, as questões também da parte social e também da parte econômica. Ela tem que ser acessível, tanto da parte física quanto econômica, sem tirar o direito ao acesso a outras coisas. Para você adquirir uma alimentação saudável, você não deveria, né, abrir mão de outras necessidades que a gente tem. Né? Então, nesse sentido, né, nesse contexto, queria também que você conversasse, falasse um pouco para nós do que é o planejamento financeiro. Como que uma família, né, pode se organizar financeiramente, né, para também incluir todas essas necessidades que a gente tem aí para ter uma qualidade de vida. Olha, professora Daniela, a pergunta é ótima, viu? Ainda mais no atual contexto que a gente está vivenciando atualmente, né, de toda essa problemática de crise econômica, pandêmica, uma crise sanitária, etc., tudo ao mesmo tempo. A questão do planejamento econômico e financeiro ele é fundamental não apenas para empresas. As pessoas às vezes acham que o planejamento econômico e financeiro fala, não, quem faz isso é a empresa. Não, a empresa faz, mas as famílias também precisam. As pessoas também precisam fazer o planejamento financeiro e econômico. E às vezes elas confundem no seguinte sentido. Planejamento econômico e financeiro, então, é eu anotar tudo que eu gasto por mês. Então, por exemplo, sair, não estou podendo sair muito, né, mas num determinado momento saí, tive que ir em algum local essencial, comprar algo, aí eu chego em casa e anoto, faço a anotação do que eu gastei fora. Planejamento financeiro não é isso, não. Isso se chama controle. Planejamento você faz antes. O próprio nome já diz, é planejamento, então é um plano. Então você faz antes. Então no início do mês eu já faço o planejamento. Vou planejar os meus gastos, vou tentar adequar os meus gastos à minha renda, e aí eu faço o controle depois. Aí sim, o que eu gastar eu vou fazendo o controle de acordo com aquilo que eu orcei. Então, se você orçou, você colocou, você, olha, vou gastar, vamos imaginar aí R$80 com básico, com uma coisa assim mais, um dos alimentos básicos. Vou gastar R$80, por exemplo, com carne. Vamos pensar a carne, né? Que é um produto que precisa ter muito desse controle exatamente por causa do preço que é, né? Então, beleza, eu orcei esse valor, fiz o planejamento. Então, olha, fui lá nessa semana, gastei quanto? Opa, gastei R$30. Ótimo. Na outra semana, opa, gastei 25. Então, eu estou controlando de acordo com aquilo que eu orcei, que são os R$80. Então, o planejamento vem antes, tá? E depois vem o controle para que eu possa ver se o planejamento está de acordo. Entendi. E essa educação financeira, às vezes, ela é tão difícil, né? Às vezes as pessoas esperam virar uma bola de neve e aí falta. Eu observava muito isso nos atendimentos que eu fazia em alguns bairros até mais carentes, porque o que acontecia? Às vezes as famílias iam fazer as compras e aí quando você ia fazer a anamnese alimentar, né, perguntar o que a pessoa consumia, aí você consome verdura? Eu como verdura, mas eu não consigo comer o mês todo, porque a pessoa comprava uma vez por mês e ali depois, assim, acabava o alimento e o dinheiro também. E aí a pessoa não tinha condições de ir ali ter essa oferta, esse acesso frequente a esses alimentos, porque uma vez que o alimento ele é perecível, ele ou você come todo ou ele perde, e eles não tinham condições de comprar novamente. Diferente do alimento não perecível, que assim, você consegue fazer aquele controle do consumo e ele dura o mês todo. Então, acaba que a gente observa que as famílias que têm essa dificuldade desse planejamento financeiro, elas acabam tendo um consumo de alimentos processados muito maior. E aí acaba que a alimentação de qualidade, ela não é tão real, né, para essas famílias por causa dessa dificuldade de controlar as finanças. Né? E assim, é uma curiosidade que eu tenho, que a gente tem observado muito, mas por que nesses últimos tempos a gente tem observado que alguns preços de alimentos básicos aumentou tanto? Igual, por exemplo, o óleo de soja, o arroz, né? A gente ficou assim assustado com esse aumento que teve nos últimos tempos. Olha, Daniela, essa é a grande, vamos dizer, essa é a grande preocupação atualmente das famílias, das pessoas, né? Esse aumento exacerbado que aconteceu
nos produtos alimentícios no ano passado. Isso para citar só os alimentícios, para nós não entrarmos, por exemplo, no que aconteceu com o gás de cozinha, no que aconteceu com os próprios combustíveis, né? Que até certo ponto, direto ou indiretamente, atrapalha a alimentação também dos brasileiros. Sim, faz parte do custo do alimento, né? Exato, faz parte do custo indireto, bem lembrado. Mas nós tivemos três produtos que foram os vilões de preço no ano passado. Tivemos vários que subiram de preço, mas 3 são considerados os grandes vilões. Quais são eles? O arroz, que você citou muito bem, a carne bovina e o maior de todos, o óleo de soja. Né? O que aconteceu para que isso ocorresse, né? Para que nós tivéssemos esse aumento desse tamanho? Nós temos alguns fatores internos e externos no Brasil que explicam isso, que foi impactar na qualidade de alimentação do brasileiro e, consequentemente, na mesa dos brasileiros. Então, quais são os fatores externos? Primeiro, nós temos uma taxa de câmbio muito desvalorizada. O que significa isso? Você tem muitos reais para valer $1. A gente está vendo aí em torno de 5,40, 5,60, 5,70, né? Já chegou a bater até 5,80 o preço do dólar em real. Então, mas o que pesa, né? O almoço influencia muito. Porque isso contribui, ou vamos dizer assim, incentiva a exportação. Tá? Ou seja, fica mais interessante para o produtor exportar, porque no que ele exporta, ele vai receber em dólar, e o dólar, na hora que ele trocar por reais aqui dentro, vai fazer a fartura para ele. Então, você tem esse problema. Segundo problema externo, você tem alguns países que tiveram uma recuperação pós-pandemia mais rápida e voltaram a consumir produtos, entre eles produtos brasileiros, como o caso da China, que é a nossa grande parceira econômica internacional hoje. 1/3 de qualquer coisa que sai do Brasil, que saiu do Brasil em 2020, saiu para a China, 33% das exportações. E é principalmente o quê? Produto primário, dentre eles, alimentação, o mais dos alimentos, a carne bovina. Então, beleza, mais um fator. Exportamos soja demais também. E quais são os fatores internos? Nós temos alguns também que nós podemos destacar. Primeiro, alguns produtos tiveram uma diminuição de área plantada. Exemplo do arroz. Ele diminuiu. Então, isso vai diminuir a oferta. Tá? E você teve o fator pandemia, que fez o quê? Com que as pessoas passassem a alimentar mais em casa. E isso aumentou a demanda por esses produtos alimentícios. Ou seja, você tem um aumento de demanda interna e externa, uma diminuição da oferta, e todo mundo conhece uma lei famosa da economia, que se chama Lei da Oferta e da Procura. Então, se você aumenta a demanda e diminui a oferta, a consequência é o preço ficar mais alto. Então, foi isso que aconteceu em 2020. Agora, a gente já está começando a ter uma pequena queda nesses preços, mas é bom a gente salientar que, às vezes, quando a gente divulga os nossos resultados do índice da inflação da cesta básica, e quando cai, muitas pessoas criticam a gente, falam, esse pesquisador está maluco, porque está falando que caiu, que está caindo na cesta básica, é mentira, porque não caiu, está tudo caro. Olha, ter uma diminuição no valor da cesta básica, ter uma diminuição no valor do óleo de soja, da carne bovina, ou do arroz, ou do feijão, não significa que está barato. Não é isso que a gente está falando. Está muito caro. Está muito caro. Mas o óleo de soja, por exemplo, que já esteve em R$ 8,00, R$ 8,50, R$ 9,00, já está em torno de R$ 6,50, R$ 6,80, em alguns locais R$ 5,99. Está caro? Muito caro. Mas já diminuiu um pouco o preço. Por quê? Porque entrou a safra da soja. Então, se aumentou a oferta. Agora, como vai comportar isso para frente? Já é uma pergunta difícil. Vai depender das safras, da produção, da demanda externa, tudo isso influencia bastante, né? Até mesmo de como que vai andar essa questão da pandemia, né? Que pode modificar esses fatores, né? Exatamente, professor. Então, assim, quando a gente vai pensar, né, em toda essa questão do custo, né, dos alimentos dentro do peso que isso tem, né, para as famílias, muitas das vezes as pessoas pensam, nossa, porque alimentar bem é tão caro, né? Muitas das vezes um dos fatores que leva a isso é a falta do planejamento financeiro. E a gente tem alguns estudos, né, do IBGE que mostram, né, as pesquisas de orçamento familiar, mostrando aí que
a dieta básica do brasileiro, a alimentação básica do brasileiro, quer dizer, o arroz, o feijão, a carne, independente de qual carne que for, né? Que a gente sabe que, assim, que é mais em conta comer frango e porco, que a carne bovina, ela é mais cara mesmo. E também outros produtos, carnes, né? A base de carne que está presente aí na alimentação da população, né, mais de baixa renda, né, muitas vezes come um hambúrguer, uma salsicha, um ovo como fonte proteica, né, mesmo não sendo a alimentação que a gente coloca como saudável, né, muitas das vezes se pensa assim que a alimentação saudável ela é inacessível financeiramente. E os estudos têm mostrado que uma alimentação à base dos alimentos in natura, dos alimentos mais básicos, ainda é mais barato do que uma dieta totalmente baseada nos alimentos ultraprocessados, né, dos alimentos totalmente empacotados. Porque eles vêm em porções muito pequenas, né, e aí acabam assim, por exemplo, quando você pega, né, você vai, nossa, um pacote de bolacha recheada custa só R$1, mas porém, né, aquilo ali dá para um lanche, né? Enquanto que você compra um pacote de farinha e você vai produzir bolo com aquela farinha, você às vezes consegue produzir 2 bolos, né, fazendo 2 receitas, e aquilo dá para alguns dias para uma família maior, né, às vezes 2, 3 dias. Enquanto que o vai durar para um lanche. Então, assim, muitas das vezes, quando se olha o preço do produto individualmente, se pensa assim, nossa, é muito mais barato eu comprar um pacote de bolacha do que eu comprar uma penca de banana. A banana também foi um produto que encareceu muito nos últimos meses, né? Tipo, eu vi uma foto de uma penca grande de banana, R$10. Gente do céu, nunca imaginei que a banana iria estar custando tão caro, né? Mas quando você pega, né, o preço dos alimentos industrializados individualmente e for basear a sua alimentação toda nesses alimentos, o custo disso ainda é muito maior do que fazer uma alimentação com base nos alimentos naturais. Então, por isso que a gente fala, né, a gente defende que a alimentação de qualidade, ela é possível dentro de um planejamento financeiro adequado. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco para nós, assim, desse impacto, né, da falta de planejamento financeiro nesse acesso aos alimentos, né? Como que a gente pode, né, tá driblando isso, né, podendo organizar as finanças para a gente poder ter esse acesso aos alimentos de maneira mais constante, né? Que isso não seja, igual eu estava falando, né? A gente conseguir comer mais alimentos no começo do mês e no final do mês ficar ali tentando se virar nos 30. Bom, Daniela, eu acho que essa questão a gente pode resolver, o planejamento ele é fundamental, e você falou muito bem, porque as pessoas às vezes olham o preço, mas não fazem o cálculo correto ali do que aquilo que ela está comprando vai render. Então, não há outra alternativa do que você fazer o planejamento financeiro mensal, ou seja, ele tem que ser mensal mesmo, orçar o que vai ser gasto ali por mês em cada categoria, tá? E muitas pessoas também não colocam na ponta do lápis a questão de que, quando você não tem uma alimentação saudável, isso vai impactar na tua saúde. Se impacta na tua saúde, você vai aumentar o seu gasto com o quê? Você vai aumentar o seu gasto com remédios. Né? Então, o que acontece? Você está achando que está fazendo uma vantagem danada, comprando coisas que relativamente parecem mais baratas, mas não são, porque não rendem tanto, e isso vai estar prejudicando a tua saúde. Por isso que o planejamento financeiro tem que considerar os gastos diretos e indiretos também que estão relacionados a isso. E nós também temos, a gente sempre fala, né, todo economista sempre levanta essa vez, né, que é a questão da pesquisa de preços. Tá? Isso é fundamental. Gente, quando nós vamos a campo fazer a pesquisa de preços, nos supermercados, a gente nota uma diferença gritante, é muito grande. Tá? Então, a pessoa tem que estar muito atenta, ela é a economista da casa, ela tem que entender que o recurso que ela recebe, a renda que ela tem ali, né, é uma renda que ela precisa gerenciar corretamente. Né? Então, ela tem que fazer uma pesquisa de campo. Olha, mas é complicado porque envolve também deslocamentos em cidades maiores. Ok, então é um outro custo que você tem que colocar.
Mas, às vezes, você pode comprar certos tipos de produtos nos chamados atacarejos, mas você pode comprar outros produtos em outros locais, no mercado mais próximo da sua casa, que, às vezes, relativamente, ele vai estar mais barato que lá no atacarejo. Então, isso é importante. Ou seja, o planejamento é colocar na ponta do lápis mesmo. Acompanhar todo mês. Dá trabalho? Dá trabalho, evidente. Mas isso vai te trazer uma consequência importante. E aí eu queria aproveitar, professor, e me dar uma pergunta importante aqui, que eu acho que tem uma relação com isso. Vocês que são da área da nutrição, seria muito importante explicar para a gente que estratégias que podem ser usadas para a gente poder selecionar alimentos que sejam nutritivos e mais baratos. O que a gente pode fazer? Então, até você estava falando que a gente tem que colocar no papel mesmo, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa no alimento processado, uma estratégia legal é a gente fazer comparação entre marcas. Que muitas das vezes as pessoas vai sempre naquele tradicional, né? E aí às vezes não quer olhar às vezes a lista de ingredientes, às vezes alimentos da mesma categoria têm a mesma lista de ingredientes, né? Quer dizer, teria o mesmo padrão de qualidade e pode ter um custo um pouco menor. E aí, somando ao longo do mês, aquilo vai impactar. Mas o que a gente explica bastante é a gente tentar comprar assim, os alimentos, as frutas, as verduras, em feiras livres, que costumam ter um preço bem melhor, né? Aqui em Varginha a gente tem o mercado do produtor, tem feirinhas em alguns pontos da cidade, né? A Praça João Pessoa tem feirinha, tem alguns locais, né? Igual no bairro onde eu trabalhava, entre o Monte Serra e o Parque Rinaldi, sempre tinha um senhorzinho que vendia aos domingos, né? Então, procurar fazer as compras, né, de alimentos in natura, de lugares mais onde a gente vai ter acesso direto ao produtor, porque aí a gente reduz um intermediário, né? Então, assim, quando a gente compra as frutas e as verduras do supermercado, a gente tem uma pessoa a mais para pagar, né? Quando a gente consegue acessar direto do produtor, a gente consegue ter, além de ter alimentos mais frescos, né, de melhor qualidade, geralmente eles vão ter disponíveis já os alimentos da época, né? Então eles vão ter menos agrotóxicos, vão ter mais qualidade nutricional e vão ter um custo melhor, né? Porque além de ser da safra, vão ser os alimentos que vão ter mais disponíveis, não vai ter esses intermediários. Então, para os alimentos in natura, a gente recomenda isso, tentar comprar os alimentos da época e comprar nas feiras locais, em locais mais próximos da casa, onde a gente interrompe esses intermediários. E para os ultraprocessados ou para os alimentos empacotados, né, por exemplo, o próprio arroz, o feijão, a gente indica de tentar fazer essa comparação entre marcas, né, para observar a qualidade, para a gente poder olhar, assim, que às vezes, né, você quer, só vai olhar o nome, né, não se ater somente a marca, a propaganda, né, mas olhar o que tem de ingredientes daquele produto, porque muitas das vezes a lista de ingredientes é diferente, mas às vezes é igual, né, e o preço se dá somente pela propaganda, né, a gente tem hoje tem muito assim, né, por exemplo, você tem uma marca de chocolate, aí eles colocam a marca do chocolate em um biscoito, aí a pessoa associa que aquele biscoito vai ter o sabor daquele chocolate, e aí você acaba pagando mais caro por aquele biscoito, que às vezes é igualzinho o outro tradicional, por causa dele ter o nome do chocolate. Então, não cair nessas estratégias que a indústria faz, que a gente acaba pagando mais caro, né? E ter, assim, essa questão de comparar também a qualidade do produto, para a gente poder, às vezes, escolher alimentos da mesma categoria e conseguir ter um preço melhor. Deu para ouvir? Eu estou escutando um ruído aqui, não sei se está dando para ouvir bem. Perfeito, perfeito. A gente percebe isso que acontece muito, né, professora? E agora, com essa pandemia, né, acabou sendo um pouco solicitado às famílias que não levem as crianças, né, durante as compras. E isso agora virou uma direção sanitária, né?
mas os economistas sempre falavam, antes mesmo do problema da pandemia, falavam, não levem criança, porque a criança ela é influenciável pelos mecanismos de marketing, pelos mecanismos da publicidade, que acabam, coloca lá o super-herói preferido dele lá, ou um personagem preferido lá, e aí o que acontece? Você é levado a comprar aquele produto por o impulso da criança, a consequência é que você vai pagar mais caro por algo que te entrega a mesma coisa, ou que entrega algo até menor do que aquilo que um produto sem aquela marca te entregaria. Outra coisa que você falou, que a gente sempre ouve de dica, né? É não ir fazer compra com fome. Você acaba comprando fora da lista de compras, né? Então, fazer uma refeição, né? Fazer um lanchinho antes de fazer compra. Porque realmente a gente acaba sendo seduzido a comprar pela fome, né? E não só pelo que está na lista de compras. Eu acho que parte do planejamento financeiro inclui, né, fazer essa lista de compras, né, porque para você saber se você está ali dentro da sua meta, né, do que você planejou, né? Sim, sem dúvida. Já pegando até o gancho dessa pergunta sua, falando um pouquinho do que é a questão de um planejamento financeiro, acho que não ficou bem claro, né? Vamos explicar como é que eu organizo um planejamento financeiro. Às vezes parece tão coisa de outro mundo, coisa de economista, coisa de contador, de administrador, mas não. Isso é interdisciplinar, isso é multidisciplinar, qualquer um pode fazer. O planejamento financeiro, como a gente disse, ele tem que ser feito sempre antes. Não adianta você fazer só o controle do gasto. Você precisa planejar o gasto. Então, você pode fazer. Hoje existem aplicativos que você baixa no seu celular, que você pode fazer um momento financeiro ali. Você pode usar, não gosto muito de aplicativos. Você pode usar o Excel no seu computador, tranquilamente, para fazer isso. Eu não gosto nem de um e nem de outro. Eu sou uma pessoa mais antiga. Ótimo, você tem uma agenda, você tem um caderno de controle? Beleza, você pode fazer escrito mesmo. Então, coloque de um lado quais são as suas receitas, quais são as rendas que você tem. Professor, mas eu sou apenas estudante atualmente, eu não tenho renda nenhuma, forma mais leve, e isso para dentro da sua casa. Tá? Ensine isso para os seus pais, isso é importante. Olha, coloca num lado o planejamento de receita, o que nós vamos receber aqui de renda, de alguma transferência, de salário, etc. Ótimo. Do outro lado, os gastos previstos. O que eu vou gastar aqui de supermercado? O que eu vou gastar de aluguel, combustível, transporte, etc. Coloca tudo isso e ela soma. Na hora que você vai comparar de um lado aqui as suas receitas, do outro os seus gastos. O ideal é que esse lado das receitas seja maior que o lado dos gastos para que você tenha alguma reserva. Não é possível que pelo menos empate ali, que não pode ao lado do gasto estar maior, porque senão você vai acabar se endividando. E se endividando, a sua renda vai acabar sendo corroída cada vez mais e você vai ser levado, como a professora Daniela explicou muito bem, você vai ser levado a ter que substituir produtos de uma qualidade ali melhor para a sua alimentação por algo que não é tão bom e que relativamente parece ser mais barato, né, professora? Uhum. E quando a gente vai pegar, assim, né, a parte da saúde pública, a gente tem, assim, essa preocupação de que, quando a gente fala assim, segurança alimentar, o conceito de segurança alimentar, ele pode ter dois aspectos. Um, no caso do alimento que não está contaminado, né, assim, de estar seguro, no sentido de não ter nenhuma contaminação, mas também no sentido de assegurar, né, de a gente ter acesso a esse alimento. E o conceito, ele envolve a gente ter um acesso regular e permanente a alimentos, de forma que isso não afete as outras partes da nossa vida, né? Que a gente não precise deixar de pagar a conta de água, pagar a conta de luz, de a gente, às vezes, poder fazer um passeio ou comprar um remédio para precisar de comprar um alimento, né? Então, a insegurança alimentar, ela está muito presente ainda no dia a dia do brasileiro, a partir do momento que a gente, muitas das vezes, precisa do brasileiro fazer aquele dançar, né, com o seu orçamento para conseguir atender a todas essas necessidades, né? Então, um mês paga uma coisa, às vezes não paga outra, eu aperto o cinto ali, né? Então, assim, eu vejo o quanto a questão econômica afeta as escolhas alimentares,
Porque muitas das vezes as pessoas acabam não olhando para essa questão dos custos indiretos da alimentação, que a alimentação tem, como você mesmo citou, né? De afetar a saúde e até mesmo a disposição para o trabalho, né? Às vezes a pessoa está ali, nossa, mas eu estou tão desanimada, às vezes pensa que é só uma coisa assim de, ai, a vida tá assim, mas às vezes é uma questão nutritiva mesmo, de você não tá priorizando alimentos que vão atender as suas necessidades nutricionais e também que façam parte de um contexto de uma comida afetiva. Porque quando a gente lembra daquela comida gostosa, de família, assim, a gente vai lembrar do quê? De um franguinho com quiabo, né? De um arroz com feijão da mãe, da macarronada da avó. A gente lembra de comida, né? A gente não lembra das coisas de pacote, né? Então, assim, hoje, quando a gente vai falar de alimentação saudável, de alimentação de qualidade, a gente não abandona esses aspectos, né, afetivos que a comida tem, que essa comida de verdade tem, que muitas das vezes é trocada por exemplo, por um miojo, por um macarrão instantâneo, porque ele é mais barato, porque entra no orçamento. E muitas das vezes, quando você vai pensar assim, o miojo custa R$1, mas o pacote de macarrão custa R$2. Quanto de sopa, às vezes, não daria, ou de macarronada não daria para fazer com aquele pacote de macarrão, né? E aquilo não teria, às vezes, muito mais significado, às vezes não teria mais, não só no aspecto nutricional, mas também significado afetivo para aquela família, da comida preparada ali, com carinho, com cuidado, né? Então, assim, já finalizando, assim, na minha parte, né, o que eu queria deixar era isso, sabe? É que a alimentação de qualidade, ela não está longe do que a gente já tem aí de comida que o brasileiro precisa comer, do que é ali a cesta básica, né? E que um planejamento financeiro, ele vai ajudar a gente a ter acesso a essa alimentação. A gente não precisa de ficar pensando que para ter uma alimentação de qualidade, a gente precisa de ter muito dinheiro, precisa daqueles alimentos inacessíveis. É só uma questão de realmente a gente organizar e saber que é aquele alimento ali básico, aquela alimentação preparada ali no dia a dia, em casa, é o caseiro mesmo, né? Que pode estar ali entrando dentro do nosso orçamento, quando a gente consegue ter, né, mais organização financeira, a gente consegue, às vezes, ter mais sucesso nesse acesso aos alimentos, né? Realmente, professora, eu concordo. Eu deixo também aqui, já finalizando a minha fala, além da questão do planejamento financeiro, é super importante que as famílias, as pessoas, elas estejam sempre atentas ao que está acontecendo com os preços, né? Ou seja, nessa live aqui hoje, o que a gente está tentando trazer para vocês? Que há uma relação entre a economia com a nutrição. As duas conversam. Tá? Parece duas coisas fora de contexto, não, mas a economia está lá nas ciências sociais aplicadas, a nutrição está lá, mas nas ciências humanas, nas ciências mais da saúde. Não, está tudo interligado, porque tudo trata do mesmo objeto, que são as pessoas. Né? O nutricionista é preocupado com a nutrição, com a segurança alimentar e nutricional das pessoas, o economista tenta dar os direcionamentos de políticas e de tomadas de decisão que vão melhorar a vida das pessoas. Então, o ser humano é o nosso objeto sempre de análise, de pesquisa. Então, o planejamento financeiro é muito importante nesse aspecto, para que vocês comecem a entender um pouco mais, ficar atentos às variações de preços, às volatilidades de preços, o que está acontecendo. Nós sempre divulgamos todos os meses aí o que acontece com o índice da cesta básica de Varginha, de Três Pontas, agora também com São Lourenço e Pouso Alegre, outras cidades vão vir também nesse projeto que o Unis vem adotando, e isso faz com que as pessoas comecem a falar, opa, peraí, eu preciso planejar porque as coisas estão aumentando de preço. Opa, o que aumentou mais esse mês? Foi isso aqui, então eu preciso ter uma atenção maior do que o outro. Ou esse aqui diminuiu de preço, será que eu consigo fazer uma troca de marca aqui sem deixar de comprar um produto que é mais nutritivo para mim? Tá? Então, acho que essa informação é importante de nós levarmos para cada um que está ouvindo, que está assistindo aqui a nossa live. Agradecer muito aí o convite aí da Y Innovate que fez para nós aqui, agradecer a professora Daniele, que capitaneou aqui a nossa live, né, organizou a nossa live, dizer que isso é uma forma da gente levar um pouquinho daquilo que está dentro da academia, que está dentro da universidade, para o dia a dia
do contexto das famílias e das pessoas. Isso é ter responsabilidade social, né, com as pessoas. Perfeito, nossa, muito bom. Foi um prazer para mim também, adorei o convite, já agradeço, e também foi muito bom trocar as ideias, né, aí com você. Acho que foi muito bom essa reflexão, né? Eu também abordo essas questões nas minhas aulas, não, claro, no sentido de específico da parte econômica, mas a gente fala desses determinantes sociais da saúde, né? Como que a economia afeta a saúde, o acesso à saúde e o acesso aos alimentos, né? Então, assim, não tem como a gente pensar em ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né, sem a gente fazer essa inter-relação com os aspectos econômicos. Então, a gente sempre vê que a nutrição está aí trabalhando multiprofissional e às vezes a gente pensa assim, só vai trabalhar junto com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, né? Mas não, né? É muito mais, vai muito além. Né? Então foi muito legal, né, a gente fazer essa troca de ideias com uma área que muitas das vezes as pessoas não fazem uma associação direta, mas tem tudo a ver, né? Foi muito legal, foi um prazer. Prazer foi todo meu, professor. Um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. Vi alguns nomes passando aqui, alguns alunos e ex-alunos, Camila, Ederson, Bruna. Um grande abraço a todos vocês aí, alguns colegas de trabalho também que nós vimos aqui, professores, o professor Guilherme. Um grande abraço, gente. Valeu, foi muito bom. Obrigado, iNovei, pelo convite, foi muito 10. Muito obrigada, gente. Despeço de vocês. Tchauzinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.